Galera também quer ouvir o comentário da Vanessa hoje aqui no programa, claro, com o professor Renê Simões e com o Ronaldo Castro. Melhores momentos tá. Foi um atropelamento do Flamengo em cima do Madureira. Foi um atropelamento. Aí, vamos lá, comentaristas. Viu o jogo, Vanessa? Claro, viu, né? Eu tô ligada em tudo, né? Tem Eu que tá acordo ligado, cedo, eu acordo cedinho pra fazer a rádio, mas eu tô sempre ligada nos jogos. E impressionante o desempenho do Gabigol, o ano do Gabigol, o momento do Gabigol. Dois gols, ainda teve um que foi anulado também. Esse aí que foi anulado, né? Esse foi anulado. E o detalhe é o seguinte, que eu achei que o gol foi legal. Eu também achei. Primeiro que a bola vem para trás, né? Na hora que eu feito o lançamento lá, ele não participa. Impedimento lá do Gerson que não tinha. Entendeu? Vamos lá. O Barato, Edilson, eu ontem, eu ainda... Isso aí foi 2 na trave, seguida. Seguida, um massacre ali, né? Vamos... A gente fala só no massacre, mas que intensidade do time do Flamengo ali, ó. Aí a gente vai passando esses momentos. O que acontece com o Flamengo é o seguinte: o Flamengo interfere no pensamento. Imagine nós três agora, estamos pressionando você. Vamos, Edilson, fala, decide. Vai atropelar a tua rotina de como você processa. É o que o time do Flamengo faz. Ele não deixa ter uma rotina o outro time. Então você tem que acelerar o pensamento. Não dá tempo de raciocinar, né? Não dá tempo de raciocinar. E eles começaram o campeonato, como muitos clubes, com os meninos da base, né? O time misto e tal. E de repente, quando voltam os meninos os titulares, né? O time principal, realmente é outra coisa, né? Outro Flamengo. Eles já chegaram com o time na liderança, você imagina, né? O detalhe, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar. Por quê? O time do Flamengo titular, que é esse aí, que enfrentou uma equipe que estava invicta no Campeonato Carioca, que não é um time bobo. Não é um time bobo, o Madureira não é. Esse time do Flamengo, da maneira como está jogando hoje, está jogando melhor do que da época do Jorge Jesus. Está faltando título que o Jorge Jesus conquistou. A marcação, olha bem, o que o Flamengo faz, ele sufoca o adversário que não sabe o que vai fazer. E ele toma a bola no campo do adversário. O Flamengo, quando dá para o goleiro, tá o Gabigol correndo, vão 3 em cima do lateral, 3 em cima do lateral esquerdo, tomou a bola no campo do adversário. Essa é a vantagem que tem o Flamengo, que está jogando hoje assim. E eu parabenizo a condição física. Para fazer isso, tem que estar muito bem condicionado fisicamente. Eu acho que é uma opinião sua, a gente tem que respeitar, mas nós estamos jogando um campeonato carioca, né? O Madureira joga qual divisão? Isso. Eu acho que o grande teste vai ser contra o Palmeiras domingo. Aí já é um teste. Primeiro. Né? Para você ver se o Flamengo melhorou, se tá. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é a melhor equipe do futebol brasileiro. As outras equipes, Atlético Mineiro, que está aí se reforçando para tudo quanto é lado, Palmeiras, a gente do Sul, a gente precisa ver como é que vai vir. Vamos correr atrás do Flamengo, mas quem vai é o Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. Mas o Ronaldo está tão empolgado com a vitória. O que acontece é o seguinte, eu quando olho o jogo, eu quero ver o pensamento do treinador. O que ele pensou? O Alfredo Sampaio pensou absolutamente certo o jogo ontem. Como? Você não pode... Uma pancada de 5? Você não pode pegar o time e ficar atrás o tempo todo, porque vai dar 5, 6, 7. E ele pensou o seguinte, eu de vez em quando vou dar umas estocadas lá. E teve algumas oportunidades que ninguém teve até agora. Então, o jogo, ele pensou corretamente. Ele não tem as peças, a qualidade dos jogadores. E aí, um outro erro que os jogadores tentaram, na saída de bola, imitar alguma coisa do Flamengo. Não dá para imitar o Flamengo, porque são 3, 4 pegando ali. Mas quando eles fizeram o pensamento do treinador, que era alongar principalmente pelo lado do Isla, né? Teve muita jogada por ali, o Madureira teve, mas aí você perde pela qualidade do teu material. Esse eu acho que é o principal desafio dos treinadores, é fazer esse jogo de xadrez com as peças que eles têm. Imagina, como é que esse treinador bolou o time e pensou o time para enfrentar o Flamengo. Não é fácil, não é simples. Ele só podia fazer isso. Outra coisa que ele não faz... tem, o adversário, o treinador adversário, ele não tem... eu entendi o que o Renê quis dizer, mas ele não tem o treinador adversário dizer o seguinte: fulano, você vai pegar o Diego, que fez uma bela partida ontem. Mas tem o Gerson. Ô, fulano, tu pega os... Porra, tu vai pegar quem? Não tem. Além da intensidade... mobilidade. Pô, não tem. Além da intensidade, eu costumo dizer que é um sistema de motel, de alta rotatividade. Né? Você marca o Gerson aqui, ele já está do lado de cá. O Diego vai para lá. Os jogadores vão... Você vê que teve gol do Gerson, teve gol do Diego, teve tudo ontem. Entendeu? Então o Flamengo está fazendo uma preparação. Agora, legal vai ser quando você pegar o Palmeiras, que sabe jogar esse jogo
de jogar nas costas do adversário. Tem muita velocidade. Tem o Rony, tem o Luiz Adriano, então vai ser bem interessante. O Palmeiras não vai ter que sair da rotina dele e vai pegar o Flamengo na sua rotina. Vamos ver como é que para trás você vai corrigir isso. Ok, vamos botar o Rogério Ceni, técnico do Flamengo, que depois do jogo falou aí dessa linda vitória do Mengão. Coloca aí. Fica difícil de analisar porque são 2 níveis de competição, né, do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas, apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3-0. Mas o que eu vejo é um aumento significativo da parte física, né, com essa parada, com esse descanso e com essa... Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mais ou menos, acho que serviu para revigorar, né, a energia do elenco. Né? Tá todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo. Acho que, independente do adversário, o time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura, assim, a melhor que a gente podia esperar. Trabalho do Rogério Ceni, eu acho que ele chegou meio criticado, todo mundo um pouco desconfiado, bateram um pouco nele, né? E funciona assim. Na época que o Flamengo estava tentando organizar as contas ainda com Bandeira de Melo, ele falava assim, caramba, difícil, né, fazer essa matemática, pagar as contas, ter as contas dos clubes saudáveis e também ganhar em campo. E aí os resultados vieram com o Jorge Jesus e agora com a chegada dele, eu acho que a paciência que o torcedor teve que ter no início, né, tá aí, os resultados estão chegando. Professor? Eu acho que ele está começando a botar alguns ingredientes. Eu acho que a grande virtude dele foi saber que esse jogo de alta pressão lá em cima, o jogador não se cansa, porque você corre pouco. O duro é quando você faz a pressão lá e daqui a pouco você olha, o meio-campo não veio pressionar. Aí você tem que voltar. Aí cansa, mas quando todo mundo está jogando, você joga sempre em 50, 60 metros. E a cobrança em cima dele é gigante, porque veio de um ano fantástico com o Jorge Jesus. E aí, como é que segura essa onda, né, o ano todo? Vanessa, não podemos esquecer um detalhe muito importante. Esse time joga junto há uns 2 anos. Esse time aí foi campeão o ano retrasado com o Jorge Jesus, com tudo, com esse time aí. Conhece no olhar, né? Só não estava jogando, deixa eu ver aqui, o Arão de zagueiro. Mas o Arão era volante. E ganhou tudo, o Flamengo só perdeu o título mundial. O Mari lá atrás. Hein? O Mari. O Pablo Mari depois saiu, mas ele saiu. Agora, o time praticamente é o mesmo, só que ele está jogando, está melhor fisicamente. E o que ele está propondo no jogo é sufocar o adversário, não deixar o adversário pensar. Então fica tocando bola lá atrás, vão 3, não dá chance. O Madureira teve algumas chances. Num contra-ataque, o René até citou aqui. Mas tem um detalhe. Nas 2 que teve, o Gerson errou o passe. O Gerson errou o passe. Aí o Madureira foi e tentou encaixar um contra-ataque, mas falta... Aí um time que enfrenta o Flamengo, ele tem que jogar nas brechas, tentar encontrar ali quais são as brechas dessa equipe para poder achar o resultado. É difícil. Esse é o caminho mesmo. Depois é legal mostrar a classificação aí. Nós temos o Fluminense hoje, nós vamos dar um pulinho lá e falar sobre esse jogo também. Eu acho que essa é uma mensagem que nós temos que passar para o futebol brasileiro. Se nós queremos voltar a ser o país campeão do mundo, o melhor do mundo, nós temos que jogar esse futebol. Então, porque é esse futebol que é jogado na Europa. De você pensar rapidamente. Se nós continuarmos com aquela de ficar só na execução e o pensamento lento, que eu tenho tempo de parar a bola, de pensar, na Europa não deixam você pensar. Então é preciso que a gente tenha essa cabeça. Flamengo e Volta Redonda dividem a liderança. O Flamengo pelo saldo de gols. Os 2 classificados, né, Sim, Ronaldo? os 2 classificados. Os 2 estão classificados. Eu queria que vocês olhassem um detalhe aqui. Número de vitórias. No saldo de gols de um time aqui nesse campeonato que ninguém observou ainda. Nós vamos chegar lá. Você tem aqui os 2 classificados com 19 pontos. A Portuguesa com 14 ali, precisando de chegar a 18. Nós fizemos uma conta aqui, Vanessa, que no mínimo 18. Quem chegar a 18 eu acompanho vocês. Vai estar dentro. Então aqui com 19 chegando. A Portuguesa, Botafogo, Madureira. Você tem um Fluminense jogando contra a pior equipe hoje, que é o Macaé. Sim. O Fluminense pode, então, terminar a rodada... Vai chegar aos 13 ali. A 13 pontos na quarta colocação e entra... Né? E se o campeonato terminasse assim, aí nós teríamos um Fla-Flu na semifinal. Volta Redonda e Portuguesa. Fluminense hoje ganhando do Macaé. Vamos virar aqui a tabela, né?
para os outros meu 6 aí. classificados. O Vasco está em sétimo com 10 pontos. O detalhe, aliás, eu ia falar do saldo de gols. Volta só um pouquinho a tabela aqui, né? Você tem 9, Iguaçu 9, Portuguesa. Cadê a Portuguesa? A Portuguesa, ela, sabe quantos gols a Portuguesa tomou no campeonato até agora? 3 gols. Não, 2 gols. É a menor defesa da competição. É a melhor defesa. Tomou 2 gols até agora na competição. Detalhe curioso, detalhe importante. Aqui não aparece, só aparece o saldo, mas ela tem um saldo de 6. Mas ela só tomou 2 gols até agora no campeonato. Fez 8 gols. Desculpa, eu falei 2, mas são 3. Ela fez 9, tomou 6. E tomou 3. Agora me chama muita atenção o Volta Redonda. É impressionante o desempenho do Volta Redonda. Impressionante. E o Flamengo tem a segunda melhor defesa, tomou 4 gols, Ronaldo. Só para você ver o que o Felipe Surian conseguiu, né, armar na defesa ali, no sistema, né? Defensivo da Portuguesa. Um abraço o Surian, que é o técnico da Portuguesa e foi campeão da Série D do Brasileiro. Se você pegar os 14 gols do Flamengo e tirar 5, ficam 9. A diferença foi ontem. Sim. Então, você tem aqui Bangu e o Macaé jogando hoje. Jogos, você pode ver que o Macaé tem 7, é um jogo a menos, que é o jogo com o Fluminense hoje, para completar essa rodada. Depois vão faltar 3. Faltam 3. Se a gente fizer aquela conta, Vanessa, de chegar a 18, volta a tabela, você tem o Vasco com 10, né? Você tem o Vasco com 10. Vasco ganhar os 3, vai 19. Vai ter que ganhar os 3, mas o Vasco tem um Flamengo no final de semana pela frente. Esse jogo do dia 14 agora. Para o Vasco continuar sonhando ainda, eu acredito, para que a nossa também, é uma conta nossa de no mínimo 18, o Vasco tem que pelo menos empatar com o Flamengo. Porque ele ganhando os outros 2 jogos, ele vai fazer 6, 7 pontos, com 10 que ele tem, ele vai a 17. Ele pode chegar com 17. Queremos muito isso. Nós fizemos 18, mas pode chegar com 17, não é isso? Ou não chegar, mas pode chegar com 17. Pode chegar. Eu acho que o Marcelo Cabo está conseguindo encontrar com as suas peças e agora contando, né, com todos os reforços, eu acho que ele está conseguindo os resultados, aos pouquinhos o time está se entrosando. E vamos ver o Fluminense hoje, né? Mas você teve o Vasco dando de 4, teve o Flamengo dando de 5, vamos ver o Fluminense com o Macaé hoje. O Botafogo que não foi bem ainda e não conseguiu deslanchar no campeonato. Até deu a impressão de fazer no primeiro minuto um gol, de que seria minuto, uma goleada. E aí não foi não, hein? Eu vou dizer uma coisa aqui que a Vanessa não vai gostar. Diga. Eu acho muito difícil o Vasco classificar. Você acha? Não, mas eu não disse que ia ser fácil, não. Não, acho que vai ser fácil, não. Eu acho muito difícil o Vasco se classificar, primeiro pela pontuação que ele está, segundo que ele pega o Flamengo e tem as equipes que estão ali na frente dele com 11, 12 pontos, são os adversários fracos. Ronaldo, o 2-2 o ideal era vencer todos os jogos, os próximos jogos tinha que vencer. O 2-2 da semana passada não estava na matemática de ninguém. 2-0 primeiro tempo, tranquilo, tomou aqueles 2 gols. Nossa, eu fui pro intervalo feliz da vida, de repente tomei logo uma... Aquele 2-2 tiraram 2 pontos do Vasco e vão fazer falta. Eu estaria com 12. Vão fazer falta. Podem fazer falta. Mas eu acho que eles podem surpreender. Agora o Marcelo Cabo pode contar com todos os seus atletas, isso faz muita diferença, né? Um treinador que acabou de chegar no clube, com esses reforços todos, com um goleiro que está chegando agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora não basta só se classificar, né? Eu tenho dito isso, você tem que deixar também de ser 4º colocado, né? Porque senão você vai pegar o Flamengo de cara na semifinal. Não dá mais para empatar, tem que vencer os jogos. E o Vasco só consegue ser 4º. É o único que ganha o Flamengo é o Fluminense. Tá tirando do brasileiro, do carioca. E o Vasco tem essa, né? De fazer viagens cansativas. Amanhã joga pela Copa do Brasil de novo. Viagem, né? Bom, todo mundo sabe